Como restringir acesso a dados por usuário no Power BI. É comum, dependendo do nível de confidencialidade dos dados, que você precise limitar o acesso a um relatório dependendo do usuário que está acessando ele. Como, por exemplo, nesse relatório laranja, onde eu estou logado com a minha conta, eu tenho acesso completo aos meus dados, trazendo as informações de vendas de todos os vendedores. Já nesse navegador verde, onde eu estou logado com a conta do Alfredo, eu tenho acesso a dados limitados, somente desses 4 vendedores. Enquanto nesse navegador cinza, onde eu estou com a conta da Joana, eu tenho acesso a dados de vendas de vendedores diferentes dos que eu vi quando eu estava na conta do Alfredo. Isso, no Power BI, é o que nós chamamos de RLS, ou segurança a nível de linha. Então, eu vou te ensinar a implementar esse RLS no Power BI. Para isso, eu vou acessar o Power BI Desktop, onde nesse relatório eu ainda estou sem nenhuma regra de RLS implementado. E, primeiramente, para poder deixar esse RLS de forma dinâmica, nós precisamos ter uma tabela como essa, trazendo, por exemplo, o nome do gestor, o e-mail e o vendedor a quem ele está atrelado. Então, essa coluna de e-mail é o que vai nos permitir associar de forma dinâmica o usuário que está logando naquele momento e trazer as informações de qual vendedor ele está atrelado. Para isso, aqui na nossa aba de modelagem, eu tenho a tabela FBD, onde traz as informações completas de vendas, tem a minha dimensão de vendedores e tem a tabela RLS, que foi aquela tabela que eu mostrei para vocês, trazendo ali a relação de gestor e vendedor, com um relacionamento do tipo muitos para muitos, em que a tabela de RLS vai filtrar a nossa dimensão de vendedor. E por que muitos para muitos? Para prevenir, pois pode acontecer de usuários diferentes poderem acessar o mesmo vendedor. Então, para prevenir esses casos, o relacionamento é do tipo muitos para muitos. Bom, para implementar aqui então o nosso RLS, nós vamos na guia modelagem, na aba superior do nosso Power BI Desktop, vamos em gerenciar funções, e aqui é onde nós criamos as nossas funções de RLS. Vou clicar no botão novo, 3 pontinhos, vou renomear para ajudar aí na organização do nosso RLS, vou colocar acesso gestor. O acesso gestor, nós vamos implementar a regra na tabela de RLS. Então vou clicar na tabela de RLS, clicar no botão alternar para o editor DAX, e aqui eu vou inserir a função DAX que vai implementar a verificação. Vou abrir colchete e vou inserir aqui e-mail, que é a coluna de e-mail da nossa tabela de RLS. Esse e-mail tem que ser igual a username. Username é a função que vai trazer qual usuário está logado no Power BI naquele momento. Vou clicar em salvar, vou criar uma nova função. Essa função vai ter o nome de acesso geral. Por que acesso geral? Porque é comum que nas organizações, além de ter essas pessoas que vão ter acesso limitado ali, como por exemplo o gestor só vai ter acesso ao seu vendedor, é comum termos aquelas pessoas de nível hierárquico maior, em que elas podem ver tudo. E para que essas pessoas possam ver tudo, nós criamos essa função acesso geral, onde nessa função não vamos implementar nenhuma regra, nenhuma restrição, e para essas pessoas que podem ter acesso completo, nós inserimos os e-mails dela aqui nessa função de acesso geral lá no serviço do Power BI, que é a nossa próxima etapa. Então, criadas essas duas funções, vou clicar em salvar, vou fechar e vou publicar este relatório. Então, eu publiquei meu relatório, venda sem RLS, vou acessar aqui o navegador do Alfredo, navegador verde, vou atualizar, o venda sem RLS está aparecendo aqui também para ele. Quando eu tento acessar ele, antes de implementar as regras lá no serviço do Power BI, ele não pode ver nada. Beleza, parece ter aqui um aviso, o relatório não pode ser exibido porque o conjunto de dados subjacente usa a RLS, segurança em nível de linha. Beleza, perfeito. Por que que isso acontece? Porque eu ainda não configurei o RLS aqui no serviço do Power BI. Então, nesse venda sem RLS, eu vou clicar nos 3 pontinhos, no modelo semântico dele, segurança, e aqui em segurança aparecem as duas funções que eu criei, acesso geral e acesso gestor. Eu vou clicar aqui em acesso gestor, e aqui eu preciso inserir os e-mails das pessoas que podem acessar em cada uma dessas regras. E aí podem ser tanto pessoas quanto grupos que pertencem aí a essas funções, grupos atrelados ao Microsoft 365 lá no nosso centro de administração. Eu vou inserir aqui então o e-mail do Alfredo e vou inserir o e-mail da Joana. Adicionar. Se eu tivesse algum usuário com acesso geral, eu poderia inserir ele. Faltou clicar em salvar. Beleza. Então, se eu tivesse algum usuário de acesso geral,
eu poderia clicar aqui em acesso geral e inserir esses e-mails. Como não é o nosso caso, eu vou só voltar. E agora, se eu acesso o navegador verde do Alfredo e vou atualizar, agora que foi configurado no serviço Power BI, o Alfredo só vê aí as informações referentes a ele. A mesma coisa se eu acessar a conta da Joana. Na conta da Joana, acesso venda sem RLS, que agora tem RLS, e, novamente, a Joana só vê as informações referentes aos vendedores atrelados a ela. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, gostaria de te pedir um favor muito simples, que só vai te gastar 2 cliques e nos ajuda demais, que é se inscrever no nosso canal e, se você já é inscrito, curta esse vídeo. Essa é a forma de sabermos que estamos produzindo conteúdo de qualidade e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdos como este para você.